Ó, sobre críticas à diretoria, seguindo, tá? Mais uma vez foram covardes. Mais uma vez foram frouxos. Ninguém do Flamengo foi pra zona mista. Isso não é do jogador, tá? Isso é decisão de diretoria, é decisão de assessoria. Ninguém foi pra zona mista. Ninguém falou com a imprensa. Ninguém deu uma explicação pro torcedor por ter a sua primeira derrota para o Fortaleza no Maracanã desde 2003, tá? Então, é uma situação que eu falo. Essa diretoria do Flamengo é omissa. Ela gosta muito de aparecer quando tá ganhando. Aí adoram, aparecem, fazem espetáculos em redes sociais. Agora ninguém aparece pra nada. Quando teve uma coletiva de imprensa de dirigentes, foi uma vergonha, com repórteres ali escolhidos, amiguinhos escolhidos, e não foram feitas as perguntas que deveriam ter sido feitas. E agora, o Flamengo, ninguém passou pela zona mista. Ninguém. Só o Paulo Souza que falou. Paulo Souza tentou se explicar de algum jeito. E agora é saber o que vai acontecer. Estamos voltando. Voltando, hein? Voltando à Rádio Jovem Pan. Então agora multiplataformas. Pra galera do rádio, ninguém do Flamengo passou na zona mista. Nenhum jogador. Isso não é coisa do jogador, não é o jogador que pede. Diretoria também interfere nisso, né, Van? Cuidado, olhando aqui a tabela, a gente falou aqui da tabela na sequência dos jogos do Palmeiras, né? Falamos na sequência dos jogos do Corinthians, Eu tô olhando a sequência de jogos do Flamengo aqui, pilhado. Meio de semana, Red Bull, Bragantino e Bragança. Sempre quando vem, é duro. E depois Internacional e Porto Alegre. Que já tem aquela rivalidade de final de Copa União. O Flamengo nunca ganhou do Red Bull Bragantino, né? Ganhou do Bragantino antigo. E aí, você acha o seguinte, assim, 2 resultados negativos do Paulo Souza. 2 empates. 2 empates. E ele tem o sorteio da Copa do Brasil ainda, que não sabe o que vai pegar. Isso tudo, os caras contam tudo, né? Acho que a diretoria do Flamengo é capaz de mandar o Paulo Souza embora. E quando eu tava aí com Jesus, 2 meses aí, o cara veio no carnaval, no desfile das campeões, se oferecendo, aquela polêmica lá do Bem Amigo, não sei o quê. Você acha que teria coragem a diretoria do Flamengo de mandar o Paulo Souza embora? Não, eu acho que eles têm coragem de mandar o Paulo Souza embora até agora, você quer saber. Depois de deixou o Jesus assinar? É por isso. Aí seria uma guerra, seria dar a arma toda pros inimigos. Sim, mas são os outros 19. Mas o que eles vão esperar? Ser eliminados da Libertadores? Ficar ainda mais distante da liderança do Brasileirão? Cara, pra mim, quero saber de vocês, tá mais do que provado que o Paulo Souza não é o treinador desse Flamengo. E sábado, Flamengo e Inter. 2 jogos fora de casa. Pra mim, tá mais do que provado que ele não é o treinador certo pra esse Flamengo. Agora, vamos lá. Essa diretoria, ela sabe também fazer as coisas. Ela já tá tentando a contratação do Vidal, Thiago Mendes, Cebolinha, já tá tentando aquele cala-boca pro torcedor. Janela de transferências, meio do ano. Eu mesmo tô trazendo informação aí direto ali no canal Pilhado sobre essas possibilidades de contratação. E o Flamengo já falou desses nomes. Cebolinha, Vidal, Thiago Mendes. Não só pra tentar ser um cala-boca pra torcida, tipo, tamo reforçando. Mas até pra... Gente, se não der um Dream Team pra esse Paulo Souza, ele não ganha nada. Se você não der uma seleção pra esse cara, ele não ganha nada. Eu tenho uma sensação em relação ao Flamengo. Acho que ele vai ter vida muito curta, acho que ele vai cair. Só que o Flamengo, ele quer um técnico estrangeiro. Ele não quer mais ninguém do mercado interno, a não ser que seja um Cuca. E o Cuca, acho que é um sonho muito difícil nesse exato momento. Aí, vão sobrar algumas alternativas pro Flamengo fechar rápido. Uma delas, o Carlos Carvalhal. O Flamengo já tentou na virada do ano e agora está desempregado. Foi os Emirados Árabes, ele assinou com o Al-Wada. Já fechou? Já, então, Emirados Árabes. Aí sobra um cara. Eu acho que tem um treinador trabalhando no futebol brasileiro que o Flamengo iria atrás. O Vojvoda. O Flamengo já fez isso quando tirou o Rogério. Na Fortaleza e tirou o Rogério. Eu acho que o Flamengo faria esse movimento de tentar tirar o Vojvoda, que é um técnico que já conhece o mercado brasileiro. Mas eu acho que seria uma aposta também, porque é outra pressão, né? Pra você assumir um Flamengo. Mas o Rogério saiu do Fortaleza e foi pro Flamengo e foi campeão brasileiro. Eu acho que a diretoria do Flamengo, ela vai ter que ceder ao Cuca. Essa é a verdade. Que não é muito aceito dentro do Flamengo. Eu acho que o Cuca não vai pegar time nenhum até dezembro, esperando o que vai acontecer com o Tite, se ele vai receber o convite da seleção. Acho que o Cuca não quer trabalhar para ter esse convite de seleção, que também é um sonho dele. Que é a imagem de campeão brasileiro. Dali não vai se...
Agora, se você falou pro Bruno aqui, perguntou pra gente, 3 jogos do Palmeiras, quantos pontos o Palmeiras fora? O Bruno falou, 6 tá bom, 7. Agora, ó, Red Bull Bragantino fora, Inter fora, Cuiabá em casa e depois Atlético Mineiro no Mineirão. 12 pontos, faz conta aí. Possibilidade. 5. Por aí, 5 a 6, eu acho. Os 4 jogos do Flamengo, são 3 jogos fora. Sim. Dos 4 jogos que vem, 3 fora e 1 em casa. É pra aumentar, ou vem, consolida, fica tranquilo, ou é mesmo pra aumentar a pressão e mandar o treinador embora. Vamp, adivinha quem tá com a gente pra falar do Paulo Souza? Lá do Rio de Janeiro. Rodrigo Viga. Rodrigo Saudade Viga. do Viga. Viga, te amo. Calma, Viga, calma, fica tranquilo. Rodrigo Viga tá Saiu com a cavalaria toda, Viga, calma, mete o pau nos caras também, pô. Ele tá elogiando o Paulo Souza pela escalação, Viga. Eu falei pra ele que até minha mãe escala o time titular do Flamengo. Tá gostando, Vampeta? Leva pra casa, leva pra tua pelada, leva pro teu quintal. Amigo, olha só, boa noite pra todo mundo aí. A hora de cair é agora. E vou explicar por quê. Se o torcedor do Flamengo, aquele de bom senso, que pensa alto, pensa grande, tá olhando em algo mais alvissareiro para o campeonato desse ano de 2022, para o ano de 2022, a hora do técnico Paulo Souza cair é agora. Por quê? Que daqui para a Libertadores da América, faltam 5 ou 6 jogos. Qualquer um que venha vai ter um mínimo... É o único hiato que ele vai ter, é o único espaço que esse futuro eventual técnico do Flamengo terá disponível, né? Para preparar o time para aquilo que vale para o torcedor do Flamengo, que é a conquista da Libertadores da América. Campeonato Estadual, a gente comemora 5 minutos depois, deixa o troféu guardado lá no cantinho da sala. Copa do Brasil é mais uma comemoração financeira. O Campeonato Brasileiro sempre vai ter aquela desculpa, faltam 10 rodadas, faltam 20 rodadas, ainda dá. Aí fica naquela enganação da matemática. Ano passado, por exemplo, você, né, Vampeta, e o Flávio Prado diziam até a décima, faltando 2, 3, 4 rodadas, que o Flamengo ainda tinha chance. E nitidamente o Atlético Mineiro já era o virtual campeão brasileiro. Então, a hora do técnico Paulo Souza cair agora. O que tem me chamado muita atenção, viu, Pilhado? Vampeta, Piperno, Zé Manuel e Bruno, é o seguinte: falta comando no clube de regatas do Flamengo. E, para mim, um lance hoje que emblemático foi aquele da cobrança do pênalti do Pedro. Tudo bem, o Pedro bateu, o pênalti perdeu, a bola bateu caprichosamente na trave. Agora, que foi aquela rodinha em torno da bola ali? É para bater o quê? A dedanha, 0-1, para ver quem é que vai bater o pênalti? Sincero, honestamente, aquilo ali, para mim, foi o cúmulo do absurdo, da falta de comando. Aí você vê o técnico dizendo na entrevista coletiva depois que os jogadores ali dentro que decidiram. Aí ele começa a meter o pau individualmente em cada jogador. Ou seja, a situação está ficando incontrolável, está ficando insustentável. Ou ele está querendo criar um clima, ou já sentiu que, sob o seu comando, o Clube de Regatas do Flamengo não vai chegar a lugar nenhum. Eu continuo dizendo, e não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, não é o quarto, é o quinto programa. Eu venho dizendo, do jeito que o Flamengo está jogando, sob o comando do técnico Paulo Souza, não vai ganhar nada na temporada de 2022 e a turma vai ficar, chupando o dedo, viu, Pilhado? A gente fala isso aqui, né, Veiga, há pelo menos 2 meses. Porque antes tinha aquela situação, dá tempo para ele trabalhar. O Paulo Souza precisa de tempo. Só que o tempo corria e o Flamengo só piorava. O Flamengo ele só regrediu com o Paulo Souza. Eu costumo dizer aqui, o Vamp sabe, o Bruno. Cara, o Flamengo ele piora na defesa, piora no gol, piora no ataque. O Flamengo não tem uma evolução com o Paulo Souza. Piora até no vestiário. Aí dizem, jogador tá de má vontade. Concordo, o jogador tem que ser criticado. Mas é erro do treinador também não ter o grupo nas mãos. É um cara que expôs o grupo desde o começo. É um cara que não tem um bom relacionamento com os jogadores. Tem jogador, inclusive, que já me falou que não entende a forma como ele quer jogar. Então não é só também relacionamento. É jogador acreditar no trabalho do treinador. Tem isso, né, Vampeta? Às vezes o Vampeta jogou bola, Pilhado. Talvez o que ele mais detestasse é quando ele cometesse um erro, o técnico chegasse lá na entrevista coletiva. Porra, perdemos hoje por conta do Vampeta. Você gostava, Vampeta? Jamais, né? Não pode entregar. Isso aí resolve internamente, publicamente, jamais. É o que ele tá fazendo. Aí vai cair, aí ninguém segura a onda. Aí não segura a onda. Os jogadores, todos são unidos, o treinador... Mas ele não falou nome, né, Viga? Ele não falou nomes.
Não fala nome, não fala que foi o Vampeta, não fala que foi o Piper, não fala que foi o Pilhado. Mas quando a gente já sabe quem é, quando fala, por exemplo, o Rogério Ceni ontem... Mas é lógico, pô, é lógico. Você dizer que o Andrés Pereira foi quem entregou lá na final da Libertadores da América? Não, mas se fosse ele, ia falar assim, a gente perdeu por conta daquela papagaiada do Andrés, do jogador de meio de campo. Você sabe quem é? Então, ele não tem o grupo na mão, falta comando. Gente, tá claro, hoje já estamos no mês de junho, 5 de junho. Antes o discurso não dá tempo ao tempo. A gente não pode ficar pegado ao tempo só por conta do tempo. Aí vira sofisma. A gente tem que se apegar aos resultados. E os resultados do Flamengo foram positivos, mas enganadores. O Flamengo está se enganando na Libertadores da América, que pegou a chave mais fácil de toda a história do Flamengo na Libertadores da América. Pegou uma sequência mole no Campeonato Brasileiro e agora, quando chegar no X1, quando chegar no mata-mata, vai sofrer, porque o time é frágil, o time é vulnerável. Ter bons jogadores, já diria o PSG, não significa dizer ter um bom time. Vamos lá, fazer uma pergunta curta e grossa para cada um de vocês. Aqui é do Vig, eu já sei, a minha eu já sei. Paulo Souza, tem que seguir no Flamengo, na opinião de vocês? Vai começar por mim. Por mim... Se a diretoria mandar agora o Flamengo embora, a torcida a torcida do Flamengo organizada, teve aquele negócio da votação que não pode votar na eleição, né? Que de fora do Rio de Janeiro. Aí os caras têm que não sendo a favor à violência, o ato de bola que a gente fica falando assim. Aí tem que arrancar a cabeça dos caras. Porque o Jesus ficou 2 meses aí, veio no desfile das campeões, onde todo mundo sai mamado. Mas eu falava isso sempre, você me chamava de viúva. Não, peraí. Ué? Eu sempre falei que, o momento certo de trazer o Jesus é agora. Você falava. Você falou isso. Você concordava Traz comigo. O cara, meu irmão, porque, lava as mãos. Lava as mãos, que nem Pilatos fez, Se ganhar, bom pro Flamengo, bom pra diretoria. Se perder, acaba essa história de que ninguém dá certo no Flamengo. O Flamengo tá se tornando, viu, Viga? Aquela frase minha, finge que paga, finge que joga. O Flamengo organizou tudo. Não vem não, hein? Não, peraí, o Flamengo organizou tudo, tá com dinheiro. Se eu sou treinador e recebo o convite do Flamengo, eu vou na hora, porque tem rescisão. Eu digo, lá a gente vai, vamos fazer uma poupança aqui, com 3 meses, o cara manda a gente embora, paga 10 milhões de multa, 20 milhões de multa, eu vou trabalhar 3 meses, vou ter 15 milhões. Olha o tempo que o Domenech trabalhou, pegou aí outro dia 11 milhões de multa. Rogério Ceni, então, não é mais agora aquele negócio de jogador não querer ir, não jogar porque não pagava. Agora, os treinadores tudo, vamos pro Flamengo que 3 meses a gente bota 10 milhões no bolso, 5 milhões, a depender do valor da multa rescisória. E teve Você não respondeu. E teve a chance de quebrar isso quando Jesus esteve aqui. Tá satisfeito com o trabalho? Você não respondeu, tá satisfeito com o trabalho dele? Não, se cair agora, eu tiro no pé. Aí. Não derrubaria, então, você? Se eu sou da diretoria, não, mas como torcedor e comentarista de Jovem Pan, tiraria agora. E Perno? Eu acho que ele tem que cair hoje. O Flamengo não pode, veja. Faltam 5 meses e 1 semana para acabar a temporada. A cada rodada que passa e o Flamengo vai empurrando com a barriga... Essas últimas 4 aí eu falei aqui, né? Então, é tempo que perde. Se o Flamengo quiser recuperar esse tempo perdido, tem que fazer essa troca o quanto antes. Agora, eu também só acho que, como o Flamengo tem um olhar voltado para a Europa, a reposição vai ser muito complicada. Bruno? Acho que depende do que a diretoria espera do trabalho deles. Se eles acham que... Se eles têm convicção que o cara pode fazer alguma coisa, segue. Acho que tem que ignorar a torcida e a imprensa. Ignorar totalmente, assim, zero. Ignora. Você, agora, como dirigente, sem ser jornalista e torcedor, pelo trabalho e pelo currículo do Paulo Souza, manteria ou não? Se eu contratei, eu mantenho. Mas se eu mandar embora, eu saio junto. Se eu contratei e mando o cara embora, eu saio junto. Mantém por manter, Bruno, só pela filosofia de ser favorável a um trabalho de longo prazo, mas o trabalho não tá dando certo no curto, não tá dando certo no médio. Vai morrer abraçado com o cara até quando? Não, se eu contrato um técnico, eu demito antes do fim da temporada, se eu sou diretor, eu saio junto com ele. É isso. Mas você estudaria esse treinador. Essa diretoria do Flamengo, ela não estudou em nada o treinador que ela contratou. Não tem nenhuma diretoria competente no Brasil, zero, nenhuma. Aqui são torcedores que têm carteirinha de conselheiro, politicamente têm influência no clube e pegam cargos que eles não têm capacidade de estar ali. Tem alguns executivos de futebol que se prepararam para isso, mas hoje essa função de executivo é igual a de técnico. Eles são usados para dizer, esse cara ganhou no outro clube, eu vou trazer ele aqui. Mas se ele ficar 3 meses aqui e não ganhar, eu vou mandar ele embora. Hoje é a mesma coisa. Levou um contrato pro Miguel Ángel Ramírez assinar, que é um cara de rupturas e tal. Sim. Aí o Palmeiras chegou lá no Equador, cara, não posso ir agora e tal. Bom,
15 dias depois o Palmeiras aparece com o Abel, que é um ortodoxo, totalmente diferente. Então não é porque... E com certeza eles não tinham a menor ideia de quem era também. Como o Flamengo também contra o Jorge Jesus, também não tinha a menor ideia de quem era. Pode dar certo ou errado no chute. A gente falou, Zé, você... Eu acho que nas declarações dele, eu fui ver algumas falas dele hoje, eu acho que são muito complicadas para a diretoria continuar com o trabalho dele. Numa frase dele, o que nos aconteceu sem dúvida foi todas as decisões individuais erradas. Coisa simples, sem pressão, precipitação, passe que deram oportunidades aos adversários. E outras declarações aqui, sempre focando no erro individual. Eu não vejo ele falando de erro coletivo. Diz que depois consertou para o segundo tempo, melhorou aquela coisa. Eu acho que esse tipo de declaração leva... Você já falou que ele já perdeu o vestiário, mas piora a situação ainda mais. É muito difícil para uma diretoria continuar com o treinador quando chega nesse ponto. E ele nunca assume erro. Ele ganhou do Fluminense, ele falou que ele estava super satisfeito, que foi uma grande atuação, foi péssima. Ele não tem autocrítica, como você falou. Em vez de ele falar do coletivo, que dele é horroroso, ele fala dos erros individuais, como disse o Viga, que ele aponta o erro dos jogadores. E você vê o Flamengo hoje uma bagunça. Você vê uma bagunça. O time do Flamengo hoje, ele é uma bagunça, ele não tem nem jogada. É pobre, é um futebol pobre. E hoje, Vamp, teve uma declaração... Oi... Deixa eu só te cortar, porque as minhas fontes no Flamengo dizem o seguinte: o Flamengo tem uma fragilidade muito grande defensiva, inclusive nas bolas paradas aéreas. Acabou o treino. Aí, Zé, acabou o treino. Bola parada. 2 escanteios da direita, 2 da esquerda, tchau e bênção, vestiário. Para começar, o telão, o mágico telão, que seria aquele que resolveria todos os problemas. Tá lá alugado. Parece que é 10, 15 mil reais por mês. Sabe quantas vezes ele é acionado por semana? Uma e olhe lá. Então o Flamengo não treina, não se prepara. O mesmo técnico que faz uma pancada de críticas com relação ao calendário é aquele que mexe no time, muda de posição, em vez de aproveitar o jogo para entrosar, para criar uma liga, para criar uma sinergia, uma simbiose entre os jogadores. Gente, a hora é agora. Caso contrário, vai depois ficar chorando leite derramado. Ô, Viga, e isso eu sempre falei, né, Vamp? Eu falava, ele faz muita experiência. Esse cara, em vez de usar o Campeonato Carioca pra entrosar o time, pra fazer o time jogar bem, ele ficava mudando. Chegou a botar o Diego Ribas de meia de novo. Ele botou o Diego Ribas de meia, trocou o Everton Ribeiro de lado, trocou o Lázaro de lateral. Lado. Lázaro de lateral direito. Ele trocou tudo, ele fez tudo errado. E as pessoas diziam, deixa ele experimentar. Só que ele experimentou muito e fez o time jogar pouco.